Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Como de praxe, não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas estamos aqui em mais um episódio do Orioncast com uma convidada muito especial. Posso voltar? Pode. Porra, deu uma erradinha aqui. É que eu ia falar do... eu ia falar do Thiago primeiro, depois veio a Alcione na cabeça. Não vai ficar no vídeo, fica melhor. Eu ia falar do Thiago primeiro, depois veio a Alcione na cabeça e deu uma confusão. Pode embora. Você não erra, cara. Eu erro, irmão. Muito, eu erro muito. Não, para com isso. Até parece. É Cássia, né? Cássia. Cássia, você coloca perto da minha bolsa? Tirar da cena também esse celular? Obrigada. Vamos lá, Dan. 3, Agora, tranquilo. 2, 1, valendo. Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Como de praxe, eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas você é o nosso convidado para mais um Orioncast. E hoje com uma convidada extremamente especial, uma especialista aqui, ó, na mente. Estamos aqui hoje com Alcione Vasconcelos, psicanalista, mestre em psicanálise, especialista em saúde mental e psicologia hospitalar. O currículo é grande aqui, hein? O desafio vai ser imenso. Autora do livro O Bebê, O Psicanalista e a UTI Neonatal, Intervenção e Transmissão em Psicanálise. E hoje nosso tema, nosso objetivo é um pouquinho diferente do que o usual. Nosso tema hoje, nosso objetivo é abordar a inteligência emocional como ferramenta essencial para profissionais de vendas, relacionamento com clientes e construção de autoridade. E eu estou aqui com o meu co-host, meu convidado, e ele me convidou, foi um convite mútuo. Thiago Olay, que esteve comigo no último episódio, então ele vai estar aqui com a gente, Thiagão. Obrigado pela oportunidade. Muito legal, muito top, vai ser um bate-papo muito bacana. Vamos falar sobre inteligência emocional nas vendas de uma forma geral. E você senhorita, senhorito, é o nosso convidado para esse bate-papo sensacional, que eu tenho certeza que vai ser extremamente produtivo e enriquecedor para todos nós. Thiagão, tá com a bola, irmão? Vamos pra cima. Primeiro, eu acho que a gente precisa contextualizar da onde que surgiu essa ideia aqui e agradecer a sua presença, Alcione. Eu que agradeço esse convite tão inusitado. Vai somar muito pra gente, eu tenho certeza. Nosso primeiro bate-papo aqui, a gente tem um episódio, depois que você terminar de assistir esse, você volta lá e vê o que a gente participou o primeiro aqui, que deu a ideia surgiu nesse primeiro momento, né? Eu conversei com o Péricles e a gente teve uma ideia de abordar esse tema super pertinente que eu acho que existe na mesa, que pode ser considerado um tabu dentro do escritório corporativo, que é falar sobre saúde mental, falar sobre a inteligência emocional. E aqui eu vou pedir a devida vênia aí para falar sobre jargões que estiver errado, você vai me corrigindo, tá, Alcione? Eu já sei que tá. Se eu puder, vamos lá. Se eu conseguir te ajudar. Eu acho que o ambiente corporativo, ele por muitas vezes ele não nos permite falar e entrar um pouco no íntimo do vendedor. É uma ânsia que eu sinto muito dentro do meu escritório. Vejo rotatividade por conta disso, vejo não permanência no mercado por conta disso, vejo estresse, vejo ansiedade, vejo por muitas vezes o profissional não desenvolver efetivamente o que ele tem para desenvolver no mercado porque não entende, não busca entender e acha que não precisa buscar o conhecimento nessa área. E eu atendi a Alcione como cliente, tive essa oportunidade de conhecer ela e como eu trago meus clientes e para perto, né? Eu falei assim, eu vou convidar a Alcione, acompanhá-la na rede social, a abordagem dela no mercado. E eu tive essa sacada de trazer esse episódio seguindo esse aspecto aí. Eu acho que vai ser muito produtivo para todo mundo. Com certeza. Quer se apresentar para o pessoal, falar um pouquinho da sua experiência? Então, eu estou até... Gente, muito obrigada pelo convite. Que isso. Eu estou até dizendo que é inusitado, porque, na verdade, a psicanálise não se ocupa muito de mercado, de vendas e nem de inteligência emocional, para ser sincera. Uhum. Porque a gente não usa esse conceito, né? E a gente vai explicando por que aqui nesse nosso bate-papo. Sem dúvida. Entende? Mas, assim, eu gostei muito do desafio que vocês me propuseram, né? Acho que a psicanálise traz um contraponto, né? A visão de senso comum, do mundo empreendedor, do mundo empresarial,
Mas eu acho que há pontos de convergência, há pontos que a psicanálise pode ser muito útil. Então, acho que dá um samba essa nossa conversa. Vamos ver. Com certeza. Com certeza. Antes da gente, de fato, startar esse nosso bate-papo, falar um pouquinho sobre a Enjoy. A Enjoy é uma escola de negócios que conecta você ao mundo dos negócios, desenvolve empresários a partir de grupos de network, de imersões e cria um ambiente perfeito para você alavancar os seus negócios ou passar por desafios que às vezes a gente não consegue encontrar aquela saída da maneira mais apropriada. E o Vander Miranda, o CEO da Enjoy, vocês vão reparar que tem algum QR Codezinho aqui na tela para vocês baixarem o livro dele, onde ele fala sobre a máquina de resultados. E é de graça, o link está à disposição para vocês. Fiquem à vontade, mas eu sou presença viva, eu sou testemunha. A Enjoy está fazendo uma revolução no mercado capixaba, então fica um convite para você conhecer com um pouquinho mais de profundidade. Eu tenho certeza que vocês vão crescer muito nesse nosso ambiente, que é onde nós estamos agora, nesse momento. Beleza, pessoal? Então, vamos dar start a esse nosso bate-papo, que vai ser desafiador. Bora. Eu tô ansioso. Tiagão, quero começar contigo, meu irmão. Vamos lá. Qual que seria aí esse nosso ponto de partida para a gente lançar para nossa convidada falar um pouquinho? Eu acho que a gente pode partir do princípio básico, que muita gente não entende o que é psicanálise, não sabe do que se trata. Então, se você puder dar uma abordagem de entrada, assim, para a gente contextualizar por onde que a gente vai caminhar essa conversa, acho que é fundamental aqui. Eu acho que é uma pergunta, um tema que você trouxe super importante, porque isso já delimita, né, campos de pensamentos muito diferentes. Então, a psicanálise, ela se afasta da psicologia, da psiquiatria. Ela é um campo diferente. Por que ela se afasta da psicologia? Porque a psicologia, ela tenta fazer uma espécie de adaptação a um normal. Então, o bom é isso, o bom é me desenvolver dessa maneira. Então, a psicologia vai tentar trazer o sujeito, o indivíduo, para dentro daquilo que é considerado apto, normal, desenvolvido, né, esperado. A psiquiatria está no campo das patologias. Então, vai medicar um distúrbio, um desequilíbrio, né, de substâncias que faz com que a pessoa deprima, ou fique irritadiço, né, ou se tem uma psicose, delire. A psicanálise não trabalha da mesma maneira. A psicanálise, primeiro, não considera que exista um normal. Então, há um jeito de ser que é seu. Há a tua maneira de estar no mundo, que pode te fazer sofrer. É aí que a psicanálise entra, quando você está em sofrimento. Não para te adaptar a um normal pré-estabelecido. Porque pode ser que você descubra que o seu desejo, a sua forma de ser feliz, a sua maneira de ser você, não combine nada com o que está dito do normal, por exemplo, do esperado socialmente, né? E se você aprende a fazer bom uso disso, você vai sofrer menos. Então, se não tem o normal, como é que a psicanálise vai atuar? Qual é o parâmetro? O sofrimento. Então, a psicanálise entra onde há sofrimento. Entende? E, às vezes, aí já entrando um pouco no nosso tema, né? A pessoa sofre porque ela acha que deve corresponder ao esperado. Então, um dos grandes sofrimentos eu não vendo, vou entrar aqui na seara de vocês, né? Eu não bati minha cota, eu não consigo, eu não vendi a quantidade que foi cobrada de mim, né? A empresa coloca uma meta e eu não consigo bater aquilo. Então, assim, o sofrimento é porque eu não consegui me adaptar. Eu não consegui chegar lá. Mas sem uma pergunta de eu quero chegar lá. Eu quero ou eu me sinto cobrado. Entende? Ou eu quero para estar dentre os 10 vendedores melhores da empresa. Mas eu, como sujeito, eu quero ter que ficar nessa correria, nessa loucura. Eu preciso disso para a minha vida? Isso faz sentido para mim? Se faz sentido, como eu vou chegar nisso? Sem talvez me alienar tanto a essa demanda de mercado.
entende que há uma diferença? Você Com pode certeza. até querer chegar, mas você pode chegar sem tanta loucura, sem ficar tão assujeitado, né? E aí, bom, a gente vai continuar conversando, mas eu acho que aí entra essa coisa o que se chama inteligência emocional, que hoje eu acho que é mal interpretada. Uhum. Perfeito. O que é a inteligência emocional? Perfeito. Perfeito. E no caso, você, nos seus atendimentos, o que eu acho que acontece muito, que eu vejo no escritório, é quando a pessoa é uma coisa fora do escritório e uma coisa dentro do ambiente corporativo. A mente, ela entende esses dois momentos, ela consegue compreender que a pessoa tem demandas individuais, mas no ambiente corporativo, ela para performar, ela pensa que tem que ser outra pessoa para atingir essas metas, tudo. Como que é isso dentro da cabeça da pessoa, assim? Há uma... Isso atrapalha, digamos assim, o desenvolvimento? É isso Não que a gente... necessariamente atrapalha, porque a gente interpreta papéis para tudo. Uhum. Para tudo, na verdade. Né? Assim, dentro de casa, como pai, como mãe, como filho, a gente com os amigos, a gente é um pouco diferente. Isso. No trabalho, a gente é um pouco diferente. Né? Diante de pessoas que eu não conheço, eu sou de um jeito. Diante de pessoas de alta patente, vamos botar assim, eu sou de um jeito. Diante de uma pessoa mais simples, onde eu me sinto mais à vontade, eu sou de outro. Então, fora que existe também a diferenciação entre a função e você encarnar ser aquilo. Então, por exemplo, eu posso ser o chefe da minha empresa e ali eu estou exercendo uma função e a função me exige um determinado comportamento, um determinado papel, que talvez lá na minha vida eu sou super palhaço, brincalhão, falo um monte de bobagem, xingo, sei lá. Isso não cabe ali naquela função que eu estou ocupando. Se eu trouxer isso para cá, pode ser que a minha função desande. Entendi. Né? Então, por exemplo, o próprio analista. O analista paga muito caro. Ele paga com a sua pessoa na profissão que ele escolheu. Ele não é quem ele é dentro do consultório. Na rua, na casa, ele não é. Entende? Assim, ali ele está exercendo uma função. Então, não importa qual é a ideologia política dele, não importa qual é a crença religiosa dele, não importa qual é o pensamento que ele tem sobre gênero, sobre sexualidade, qual é a sexualidade dele, qual é a cor dele. Tudo isso tem que ficar lá fora da porta. Ali dentro, ele é uma escuta. Ele é um grande ouvido, vamos botar assim. Ele é aquele que conduz a análise, né? O que é dele, pessoal, não importa ao analisando, não tem que entrar. O analisando não tem que saber nada disso, porque não se trata do analista ali, se trata do analisando, se trata do sujeito que está em linha de análise. É ele que importa. Então, às vezes a gente ouve algumas coisas absurdas, do tipo assim, não, mas aí o meu psicólogo me falou para ir na igreja dele, ou me deu um conselho porque aconteceu uma coisa parecida com a vida dele. Não interessa a vida dele, não interessa a igreja dele, não interessa, entende assim, o posicionamento político dele. Isso não tem nem que entrar em cena. E muitas vezes na nossa vida profissional, seja ela qual for, a gente precisa entender que a gente está desempenhando uma função. Perfeito. Então, eu posso ser irritadiço com a minha família, posso, sabe, aqueles pais de família que qualquer coisa. No meu trabalho eu não posso. Ali isso tem que ficar de fora. E como fazer isso? Quer dizer, você tem que abrir mão. É uma coisa que não é muito fácil de fazer. Né? Precisa de um trabalho, precisa de um exercício para isso. Mas, principalmente, você tem que abrir mão dessa coisa egóica do eu. Entende? É como assim, gente, imaginem o presidente da República, né? Ele pode ter o pensamento que ele quiser na vida pessoal dele, mas na função dele, um político, não vou nem dizer o presidente da República, fica muito nominado, mas um político, ele pode ter o pensamento que ele quiser na vida dele, mas como dirigente, como político, ele tem que ouvir o povo, entender qual é o anseio do povo, o que a maioria do povo precisa,
e fazer. Uhum. Então, por exemplo, vamos supor... Qualquer exemplo que eu vou dar aqui é muito polêmico. Fique à vontade. É muito perigoso. Tem quase ninguém te vendo, fica tranquilo. Pois é. Mas vamos supor, vou dar um exemplo mais tranquilo. Uhum. Vamos supor que um vereador gostaria que o nome de uma rua fosse, sei lá, do tio dele, porque ele achou que o tio dele Uma fez um homenagem grande ali. papel, não sei o quê. Mas a maioria daquela comunidade, daquele bairro, gostaria que fosse o nome tal, porque o José Pipoqueiro, porque tinha um pipoqueiro aqui, que ele foi importante para todas as crianças, nananã. Ele vai botar o nome do tio dele, vai botar o nome do Zé Pipoqueiro. Entende? Assim, Com certeza. se ele tá bem na função, ele vai ouvir o clamor, o que é importante para aquela comunidade. Infelizmente, não é o que acontece com a maioria dos nossos políticos. E nem com a maioria dos nossos dirigentes das empresas, e nem com a maioria das pessoas que estão nas suas funções, entende? Não faz o que é necessário, faz o que acha que tem que ser. E não escuta a necessidade. Então, se você entende, não é que você está dividido, estraçalhado, porque você botou de um jeito que parece assim que é um sofrimento, né? Porque eu sou um e vou ter que exercer aquilo de outra maneira. Se você entende que você está ocupando uma função e você tem uma responsabilidade com aquela função, tudo fica mais fácil. Entende? É como se, assim, ao que me dá a entender, é como se de fato a gente, em diferentes ambientes, a gente vestisse, no bom sentido, uma máscara diferente. Sim. Então, no ambiente familiar, a gente é um tipo de pessoa, a gente se comporta de uma forma e a gente tem até, às vezes, vocabulários diferentes e uma forma de lidar com os nossos pares naquele ambiente, mas é para aquele ambiente. Em relação ao trabalho, é a mesma coisa. Então, o que me leva a crer é que você precisa ter, digamos, um autoconhecimento relativamente profundo para desmistificar e entender essa dicotomia. Olha, nesse ambiente eu preciso agir de uma forma, nesse outro aqui, eu preciso agir de uma outra forma para talvez cumprir um determinado objetivo. Para o lado empresarial, no quesito vendas, né, que é hoje o nosso grande, entre aspas, né, no bom sentido, calcanhar de Aquiles, porque são os desafios diários que a gente enfrenta, a gente tem que entender que, poxa, a gente está de frente de um cliente que a gente, por vezes, faz o papel de um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista que seja. E a gente tem que entender aquela necessidade, como é, por exemplo, um líder dentro de uma empresa, entendendo as demandas dos seus colaboradores, da mesma forma que um pai ou uma mãe de família tem que entender as necessidades, mas tudo são ambientes diferentes. Então, a gente meio que veste uma certa máscara e a gente tem que lidar com aqueles diferentes ambientes também de formas diferentes. Claro que você pode manter uma linha ética dentro de você. Entende? Apesar de seu comportamento ser um pouco diferente, tem uma linha ética que você carrega. Sim. Né? Que é a ética da tua vida, assim. Não quer dizer de uma ideia, não quer dizer... Entende? Você pode até, por exemplo, eu posso ser contra o aborto, pessoalmente. Mas, se eu fizer uma leitura de quantas mulheres morrem provocando abortos clandestinos, né? Eu, como pessoa, jamais faria. Mas, se eu for ver a situação da saúde da população, né, a deseducação, a falta de educação sexual nas escolas, eu talvez conclua que eu não sou contra legalizar o aborto. Que ele tenha um regramento, que as mulheres fiquem seguras ao fazer isso, que elas possam decidir. Entende a diferença? Com certeza. Mas o que está aqui posto é uma ética de escuta, é uma ética de não sou eu. Não penso primeiro em mim, segundo em mim, terceiro em mim. Entende? Eu estou numa função como político, seja como psicanalista, seja como vendedor, que inclui o outro, que pensa no outro. Né? Por exemplo, um vendedor, ele pode vender a todo custo. Né? Empurrar um imóvel, inventar uma mentira. Não, o sol aqui não é tão da tarde, não. Ele é enviesado, assim, meio, né? Sei lá, qualquer coisa desse tipo. Não, aqui é ventilado, você nem vai sentir, né? E não ter uma ética de escutar qual é a necessidade daquela família. Você vê bem, eu e Tiago, né? Nós não fizemos negócio, né, Tiago? Ainda. Mas já estamos fazendo aqui, ó. Por quê? Boa. Porque o atendimento dele foi tão bacana, né? Que houve uma simpatia que ele pôde me chamar agora, pôde me acessar. Olha, quanto tempo que a gente não se fala. Ele falou, senhor, lembrei de você, porque... Né? Legal. E
foi uma coisa que não rolou, né? Eu acabei não escolhendo o imóvel que ele me mostrou, né? Mas houve uma parceria bacana, eu vi que ele se preocupou, eu vi que ele foi atento, eu vi que quando eu falei, esse imóvel não me atende, ele falou, é isso aí, eu acho que você tem que procurar o que te atende. Perfeito. Isso ganha, né? Isso é bacana. Você sente uma ética, você sente assim, o cara não quis me empurrar a todo custo, ele ouviu a minha necessidade. Então, seria uma pessoa que eu procuraria, como procurei hoje, né? Hoje mesmo eu falei, Tiago, me ajuda a achar, porque eu já estou precisando de novo de um imóvel. Então, assim, eu acho que, não sei se respondi, mas eu acho que quando você pensa na função, Sim. entende? E como que a gente aborda isso, sendo que eu vejo que o mundo corporativo é tão fora até de incentivar que os atores que estão envolvidos ali, os vendedores, diretores, qualquer pessoa, mesmo operacional, busque conhecimento sobre a parte emocional. Você sente que as pessoas já chegam quando... não vou te chamar de problema, mas a sua intervenção poderia ter sido muito antes, ou se você chegasse um pouco antes na vida do seu paciente, teria talvez uma abordagem mais delicada, mais tranquila, ou a pessoa ou poupar do sofrimento. Ou poupar né? do sofrimento. Às vezes a pessoa está sofrendo há tanto tempo. Se ela tivesse buscado ajuda antes, ela poderia ter poupado muito sofrimento. Exatamente, né? exatamente. E está vivendo uma vida mais leve, com mais liberdade. Uhum. A gente fala mais liberdade por quê? Porque os sintomas, eles aprisionam a gente. Os sintomas são repetições. A gente repete padrão. Então, a gente repete aquele padrão e não consegue sair. E às vezes eles estão bem disfarçados, mas quando você vai olhar, eles são o mesmo. Entende? Se você repete aquilo no casamento, você repete aquilo na profissão, você repete aquilo com os amigos. Quando você vai ver, se você espremer, o sumo é o mesmo, é a mesma repetição. Então você fica carregando aquilo uma eternidade na sua vida. E isso é uma prisão, porque você não tem escolha, entende? Quando você vê, você já repetiu. E uma análise, ela dá liberdade. Quando você consegue olhar, lá vou eu de novo, lá vou eu de novo, né? E você consegue, como é que eu vou me posicionar para não repetir, né? Perfeito. E por que eu estou repetindo, principalmente? Você reconhece aonde aquilo está ancorado, né? Aquilo está falando de quê? Qual é o meu sofrimento? Qual é a dor lá atrás que causou eu estar repetindo isso incessantemente? Por mais que eu esteja com uma outra capa, quando eu chego numa situação específica, a minha atitude é a mesma dentro dessas todas essas funções que eu estou exercendo ali. Quando aparece alguma coisa que é similar, que traz um ponto similar, a minha tendência é fazer exatamente a mesma coisa. Tomar a mesma ação. Eu queria puxar um gancho nisso. E eu, assim, enxerguei muito perfeitamente a sua explicação. E aí eu queria trazer, puxando o que você falou, eu queria trazer para esse nosso mundo, o mundo das vendas. Eu como corretor de seguros, o Tiago como corretor de imóveis, é natural do nosso dia a dia o não. Fora as objeções, né? Para uma venda ou outra, que é natural também de acontecer. A gente entende que é um pouco do mecanismo de defesa do ser humano, o tal do não. Muitas vezes aquelas objeções ou aquele não, ele tá escondido de uma verdade que às vezes o próprio cliente ele não quer falar por medo, por receio, por aceitação. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Se tratando dessa questão do não, o famoso não. Não quero comprar de você agora. Você, inclusive, acabou de compartilhar um depoimento aqui, né, ao vivo praticamente, que você, num primeiro momento, não fez a compra junto ao Tiago, mas daria essa oportunidade em função de vários outros aspectos, que eu acho que isso é o vendedor. O meu não invalida ele como corretor. Perfeito. Entende? Mas e se o corretor entende isso, que o não é para ele, ele não se sente fracassado. Acho que essa é a parte mais complexa. Porque, às vezes, o vendedor... E aí eu queria que você, do ponto de vista um pouco mais científico, enfim, desse pra gente o que a escola da psicanálise ela fala em relação ao não. Como que o vendedor, ao receber o não, ele consegue separar o joio do trigo. Não é para mim. Talvez nem é para o meu produto. É para uma situação que eu não estou conseguindo talvez nem enxergar, mas muitas das vezes o vendedor acha que é com ele. Isso
de alguma forma, pode impactar o emocional. Eu devo ter ido mal, eu não Impacta- falei direito. Exato. Né? O Tiago estava partilhando comigo que ele já viu muitas pessoas que estão iniciando, diante desses né, desistem rapidamente, né? Mudam de setor, porque não suportam, né? Acham assim, não vou conseguir, não vai para mim, eu só ganho não, né? Então, imagina o quanto frustrante deve ser. Mas a gente pode abordar assim, eu falei da inteligência emocional, que a gente ia trabalhar um pouco essa questão desse conceito, né? Quando o Daniel Goleman trouxe esse conceito de inteligência emocional, o que ele falava como conceituação disso? Que era reconhecer e poder manejar bem as suas emoções e a do outro. Você entender a emoção do outro e poder, talvez, manejar um pouco a emoção do outro. E assim como a sua própria, né? E aí ele vai falar do autoconhecimento, né? Da empatia, vários passos aí para se ter uma boa inteligência emocional. A vantagem do que o Goleman fez, trazendo isso ao grande público, né? Criando esse conceito, foi juntar novamente emoção e inteligência. A razão e a emoção. Porque até então, razão era razão, emoção era emoção. Não se misturavam. Quando ele fala inteligência emocional, ele junta os dois campos. Perfeito. Isso é uma coisa interessante. Entende? Porque nos mostra que nós somos totalmente movidos pela emoção. A gente não é só racional. A nossa emoção está o tempo inteiro nos atravessando. Qual é o ponto de crítica? É que ele desenvolve isso de uma maneira como se a gente fosse capaz de controlar isso. De controlar totalmente. Se eu fizer um treinamento, for num como é que chama, gente, esses treinadores? Coach. Se eu for num coach, ele vai me treinar para ter inteligência emocional, né? O coach vai me ajudar. Ou então vou fazer um curso de inteligência emocional de como controlar minha raiva, ou minha emoção, ou não chorar em público, ou sei lá. Como se isso não tivesse uma grande parte, que para a psicanálise é a maior parte, que é inconsciente. E se é inconsciente, como eu vou trabalhar? Não é simples, entende? Assim, você não é só não querer. Não, eu quero chegar lá e falar bem em público, sem gaguejar, sem ficar vermelho, sem ficar nervoso. Se você não sabe os motivos dessas repetições, se você não sabe por que diante de determinadas situações você ou se emociona, ou foge, ou agride, que isso se repete, se você não sabe aonde aquilo está ancorado, como é que você vai controlar? Então, quando ele fala de autoconhecimento, né, para a psicanálise a gente pode pensar, é no processo de análise que você reconhece, começa a descobrir aonde está ancorado aquelas emoções que sempre repetem e que te dificultam, que te fazem sofrer, que te fazem fracassar, entre aspas, te fazem ir mal, por exemplo, no relacionamento com algumas pessoas, no desempenho de uma atividade, né? Então, uma crítica que eu tenho ao conceito de inteligência emocional não é controlável, ou pelo menos não tudo. Tem uma parte que é inconsciente, que se você não passar por um processo de análise, você não consegue. Não é treinando, não é fazendo exercício, não é indo lá ter uma aula, o cara vai botar no computador lá no telão e eu vou sair de lá, vou anotar e vou treinar em casa. Quem dera, entende? Assim, não é por aí. Sim. Até porque o resultado disso eu acho que pode ser até contraproducente, no seguinte sentido. No ambiente ali onde você está, num curso desses de inteligência emocional, todo o ambiente, tudo controlado, todas as variáveis ali estão minimizadas para você adquirir uma informação nesse sentido de inteligência emocional. Você sai de lá achando que melhorou em algum aspecto, sai motivado. Quando se coloca na realidade e se coloca na situação onde você, de novo, repete os comportamentos, a âncora ela é reforçada e você pode sair e você age mal, entre aspas, o que você já pensava sobre você mesmo, que você foi lá para melhorar e você viu que você agiu novamente como antes do curso. Isso pode te reforçar o seu comportamento
de maneira a você ter mais crítica sobre si mesmo, né? E Sim, sair de com lá certeza. pior do que A você... sensação do de que entrou, fracasso aumenta muito. É. Né? Quer dizer, eu já fiz Sim. cursos, Aham. eu já aprendi, mas não consigo. Devo ser uma anta, né? Devo ser, sei lá, tenho muita dificuldade, sou um grosseiro. Quer dizer, a cobrança sobre você aumenta muito, você tem toda a razão. Uhum. Né? E isso piora. Porque, poxa vida, eu já fiz todas as técnicas, o que acontece comigo? Mas talvez, pelo menos, se servir para uma pergunta, é bom. Porque se eu conseguir fazer uma pergunta, peraí, não é uma questão de exercício. Sim. Tem algo mais. Não é uma questão de aprendizado. Eu já fiz todos esses... Não é isso. Tem algo em mim que não roda, que empaca. Aí é hora de procurar uma análise. Uhum. Perfeito. Aí é hora de procurar mais embaixo, entende? Mais profundamente, na tua vida. Não é um ambiente corporativo que vai te dar isso. É porque, querendo Entende? ou não, eu sinto o seguinte, quando a gente vai para um ambiente corporativo e você vai, por exemplo, um corretor de seguros, um corretor de imóveis, enfim, quem trabalha com vendas em geral, você aprende um processo, seja para qualquer tipo de produto que você vai vender. Seja um serviço, seja um produto físico, um vendedor de loja, isso cabe para qualquer tipo de vendedor. Você vende o seu serviço, não deixa de ser também uma vendedora, de alguma forma, né? Então, você meio que... A parte processual, ela não é difícil, entre aspas, porque tá ali, tem um roteiro, você segue. Como um professor que vende o serviço, o tempo dele à disposição dos alunos, como um corretor de imóveis que está ali assessorando o potencial cliente, um corretor de seguros que vai entender as necessidades de um potencial cliente, tentar abraçar aquilo ali, protegê-lo, proteger a família, os negócios, enfim. Existe um processo para isso. É uma cadernetinha, digamos assim. Existe um ponto A que você vai até o ponto Z. Só que a gente não aprende a lidar com as emoções durante esse processo. Exato. Aí que entra o que você está falando, né, Alcione? Que é o ponto onde você precisa entender aonde é a sua barreira. No caso de um vendedor, poxa, por que eu estou empacando quando eu já estou na iminência de fechar o contrato, do cliente fechar comigo, do cliente acessar esse imóvel, de eu vender a pólice de seguro? Cria-se aquele ponto de, poxa, não foi. E agora? Será que foi comigo? Poxa, eu falei alguma coisa errado? E aí eu tenho que lidar com isso de alguma forma. Porque é aquilo, né? O não, ele machuca um pouco. Frustra. Você acha que foi com você, foi algo que você falou, ou deixou de fazer, ou alguém que fez um pouco melhor que você, ou fez algo um pouquinho diferente, e na verdade nem foi tão assim, mas a pessoa quis fechar com ela por um ponto específico que a gente também não sabe muito bem qual que é. E aí você fica tentando desvendar. E aí entra aquele tornado mental de falar, caramba, tô num caminho legal? Não tô? Então eu acho que é uma dor que o vendedor, né, Essa pergunta, tem. inclusive, é muito importante. O que houve? Né? Porque Sim. é um feedback que você dá para você mesmo, é uma avaliação que você pode descobrir pontos, assim, você vai rever todo o processo, eu podia ter dado mais atenção aqui, eu não ouvi aqui, a pessoa estava com o pé atrás com o processo, eu não expliquei bem como é que é essa coisa de seguro, de consórcio, do imóvel, como é que era o juro, sei lá. Até porque a gente vive numa sociedade que todo mundo está muito desconfiado. Todo mundo está muito desconfiado. Perfeito. Será que está querendo passar a perna? Será que esse é o melhor investimento? Será que esses juros esse banco é o melhor? Será que essa pólice é a melhor? Será que não tem outra mais interessante ali na esquina? Né? Então, claro que é uma pergunta muito boa para você fazer um feedback, para você se aprimorar. Uma né? autoanálise. Exatamente. Mas essa variável que você traz pode ter sido o brilho no olhar daquele vendedor que evocou alguma coisa familiar nele que eu não poderia alcançar, entende? O cara deu um sorriso, sei lá o quê. Ou isso está fora do meu controle. Perfeito. Entende? Então, assim, é preciso acolher também o que você não sabe. Acolher que isso existe. Você não controla todas as variáveis no processo de venda. Assim como você não controla todas as variáveis no processo de análise. A gente perde paciente também. O paciente sai. Não quero mais, tal. Você faz a mesma coisa. Você revisa, você pensa, o que eu não escutei, onde que eu dancei, o que eu não ouvi dessa paciente, né? Mas há algo que pode estar ancorado em outro lugar que eu não consegui ver, não consegui ouvir ainda, não pude olhar. Não conseguiu entende? acessar Mas não é aquilo porque ali. eu sou incapaz.
porque aquilo não me deu tempo, não compareceu, não, entende? Tá obscuro mesmo. Sim. Talvez a pessoa volte daqui a um tempo, vamos ver. Mas houve alguma coisa aí. Eu posso ficar com isso como enigma. Alguma coisa nesse paciente, alguma coisa não rolou, eu não sei bem o que é, mas vou deixar ali embaixo da manga, porque não sei. Entende? Assim, e isso em todas as situações. Agora, o ponto, por que também a gente não gosta muito desse termo inteligência emocional? Porque talvez a gente pudesse chamar inteligência emocional de maturidade. Uhum. Entende? Perfeito. Simplesmente isso, maturidade. Perfeito. Elevou-se a um conceito, como você pudesse treinar. Gente, a vida adulta nos exige resiliência, empatia, suportar o não, sem espernear, sem ficar tão ansioso, sem desmoronar. Bem-vindo à vida adulta. Isso é maturidade. Entende? Uhum. E a gente está com uma grande parte de pessoas, isso é a maioria, de adolescentes muito velhos. Adolescentes de 40, adolescentes de 50 anos. Por quê? Porque eu quero tudo agora, para mim, no meu tempo, do meu jeito. Se não for do meu jeito, não serve. Igual criança pequena esperneando. Nós somos crianças pequenas esperneando o tempo inteiro. Então, a gente não aceita um não, a gente não aceita a frustração que o negócio não deu certo. Vou ter que esperar mais, trabalhar mais, criar outras estratégias, me motivar, apesar de... O adulto faz isso. A criança não, ela senta e chora, esperneia, e quero porque quero. Entende? E a gente tem um monte de adultos se comportando feito criança. Mas por quê? A sociedade, a modernidade, ela tem incentivado o ser humano a pensar como uma criança. Lacan estabelece que existem discursos, ele estabelece alguns discursos. O que são os discursos para Lacan? São laços sociais. Um dos discursos, tem o discurso universitário, o discurso do mestre, o discurso do analista. E um dos discursos que ele conceitua, que ele cria, é o discurso do capitalista. No discurso do capitalista, a gente tem um imperativo, que é goza. Goza. E todos nós estamos submetidos a isso. Então, é como se a gente tivesse que gozar o tempo inteiro. Gozar férias, gozar de dinheiro, gozar sexualmente, gozar de bons amigos, gozar de sucesso, o tempo inteiro de um gozo. Então, a gente não aceita fracasso, a gente não aceita pausa, a gente não aceita erro. A gente toma tudo como um grande fracasso. Não gozar o tempo inteiro é um grande fracasso. Isso é exaustivo, isso é um aprisionamento. O que o discurso do capitalismo também diz? Que há um objeto que vai te completar. Então, o que a gente faz? Se eu tiver o celular, aquele último ali, que lançou, aquele ponta de linha ali, nossa, eu vou ficar feliz. Eu tenho que ter. Às vezes eu não tenho dinheiro mal para comer, mas eu vou comprar um celular. E aí, quando esse objeto chegar, eu vou ficar feliz um minuto e depois eu vou entender que ele não preencheu nada. Porque a nossa falta nada preenche. Nós temos uma falta estrutural que ela não é para ser preenchida, inclusive. Porque ela é o que nos move. Essa falta é o que nos faz querer avançar, aprender mais, ter esperança, tocar o dia de amanhã. Entende? Porque se a gente ficar muito satisfeito com tudo, a gente morre. Perfeito. Não, eu não quero mais nada para amanhã, hoje já está tão suficiente. Eu estou bem, olha, eu estou pleno. Né? Não está pleno, tem uma faltinha. Eu estou feliz, mas tem um negocinho aqui que me faz, sei lá, quero aprender alguma coisa nova, quero... Entende? Assim, é que reenvia para adiante a nossa vontade de viver. É pulsão de vida. A gente poderia, desculpa te cortar, mas só para complementar assim e fazer uma pergunta em cima disso, a gente poderia resumir um pouco sobre essa etapa do que você está falando, esse ponto especificamente como ambição? Mas não necessariamente é uma ambição, porque se você fala ambição, eu entendi o que você está falando, mas pode parecer que é uma ambição de dinheiro, de ter mais bens, que é isso que o capitalismo quer. Uhum. Que você tem a ambição de mais dinheiro, de mais bens, de objetos. Se eu tiver 1 milhão na conta, eu acho que serei feliz. Eu vou estar completo, vou estar tranquilo. Se eu tiver aquela casa na praia, ou aquela lancha,
ou aquele jet ski, né? Ou eu acho que ali é isso que eu quero. Aí você põe para alcançar. Se eu não alcançar, eu estou incompleto, estou perdido, né? Mas se eu alcançar, eu logo vou perceber que outro objeto se apresenta como o novo objeto que vai me completar. Uhum. E isso é ótimo para o capitalismo, porque ele quer que você consuma, 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 consuma. Essa falta que eu estou dizendo não necessariamente é ambição. Às vezes, quando você consegue entender que essa falta ela é estrutural e que nenhum objeto vai te completar nesse sentido, nem um filho, nem uma casa, nem um carro, nem, né, viajar para a Europa, não é isso. Você pode fazer tudo isso, aquilo não vai ser sentido da sua vida. Você pode até fazer tudo isso, mas você entende que não é isso. Entende que eu posso, por exemplo, sentar na praia e contemplar. É uma falta que me faz ter esperança, que me faz voltar para mim mesma, que até me dá liberdade em relação a esses objetos que são prometidos como grandes complementos da minha vida, entende? Eu sei que não são. É essa a liberdade. A liberdade é você saber, porque aí você não fica submetida a esse discurso. Entende o que eu quero dizer? Isso, se as pessoas tivessem um pouco mais de acesso a esse conhecimento, a essa informação, a entender isso em si mesmo, mas isso, às vezes, é um longo trabalho de análise para você. Uma coisa é você saber, assim, como informação. Outra coisa é você vivenciar isso, né? Alcançar isso como vivência, né? A gente seria menos escravo, entende? Menos corrido, menos eu tenho que alcançar a meta, menos... Ou se eu vou alcançar a meta, eu vou no meu passo, eu sei por que eu estou fazendo aquilo, não é para ficar submetido, enlouquecido, que se eu não alcançar eu fracassei. Não sei se eu consegui me fazer entender. Sensacional. Imagina o discurso que Lacan escreveria na era das redes sociais. Se Nossa, exatamente. Se ele vivesse hoje. Porque eu acho que isso está tudo Exatamente. tá um exponencial, assim. E eu queria abordar um pouco dessa característica no seguinte sentido, né? Hoje em dia a gente vive muito, não sabendo, né? Mas interpretando outros pela rede social. No ambiente corporativo, no ambiente de metas, a gente também vive sendo interpretado no leaderboard lá, onde a gente tem as nossas vendas bem mostradas para todo mundo, evidenciada dentro do escritório. No ambiente corporativo, Sim. Isso é uma prática hoje em dia bem comum dentro dos escritórios. Então, você vê como é interessante, desculpa te cortar, mas assim, olha que interessante. O nome já é líder. Exato. Né? E é exposto. É para criar competitividade. Exatamente. Internamente. Então, assim, se eu não bater o Thiago, eu sou ruim. Se eu não... Entende? Assim, é um querendo comer o outro, né? Querendo passar por cima do outro. Quer dizer, o capitalismo, ele incentiva isso. Entende? Ele incentiva a desumanidade, ele incentiva a competição. Ou salve-se quem puder. Se for preciso, eu te mato. Se for preciso, eu passo por cima de você. Entende? Assim, ele desumaniza. Isso é um aprisionamento muito grande. Mas tem que ter cuidado para ver isso dessa forma, assim, para não cair, sabe? Porque senão a gente entra, a gente não sabe nem por que está naquela coisa desenfreada, a gente não se perguntou, mas o que eu estou fazendo? Leaderboard? Por que tem esse nome? Olha que nome. Exatamente. Será que a gente não teria que repensar os nossos instrumentos? Complexo. Entende? Complexo pra caramba, porque vocês estão dentro do capital. Exato. Dentro do que o capital pede. Como repensar instrumentos que facilitariam mais a saúde mental? Porque tudo isso é um estraçalhar, a saúde mental. Eu acho que esse é o X da questão corporativa. Muito porque, assim, dentro dos mecanismos de metas e métricas hoje, quem toma decisão, quem rege recursos humanos aí das multinacionais, e o que eu vejo, né, que eu estudo bastante essas estruturações de empresas e justamente em como que as pessoas lidam com os recursos humanos dentro das empresas, é estabelecido hoje que a competição, isso puxa isso para quem é o diretor e quem manda ali nesse organismo. Serviço ao dono. Exato. Mas será que a pessoa individualizada ou a equipe
com a saúde mental em dia? O que traria mais resultado em termos, se a gente for analisar nessa perspectiva, né? É bom o princípio de Pareto ali, né? Que 20% para 80% que estão, 20% performam para os 80% da equipe que estão... Se isso fosse 50-50, se essa disparidade entre quem está na cabeça e quem está lá, a gente conseguisse dar uma estratificada melhor, né? Então, isso traria um ambiente mais não competitivo, né? Mais saudável. A gente já fala mais competitivo, entende? A gente Exato. incorpora essa linguagem, incorpora esse jeito de pensar. São questões que eu acho que devem ser colocadas na mesa para a gente trazer realmente um ambiente corporativo mais saudável. Porque eu vejo muita rotatividade no escritório. Eu vejo muita frustração. As pessoas adoecem, não suportam, vão embora. Entende? E às vezes ir embora é o mais próximo de saúde mental que se tem. Porque antes de eu sucumbir, eu preciso ir embora. Entende? Assim, claro que talvez se essa pessoa passasse por um processo de análise, ela talvez pudesse lidar com essa pressão de uma maneira diferente. Mas talvez ela também chegasse nessa conclusão. Isso não é para mim. Exato. Sim. Eu não quero isso para minha vida. Entende? Assim, eu conecto um pouco do que vocês estão falando com o ideal de propósito. O Clovis, né, o filósofo, eu gosto muito de podcast também, estamos em um aqui agora, inclusive. Tem um podcast do Flávio Augusto que se chama O Conselho, e tem um episódio específico em que eles comentam o que é o propósito. E na mesa tem vários empresários ali, alguns que eu me recordo agora, o Clovis, o filósofo, o próprio Flávio Augusto, tinha o Joel J, enfim, tinha um escritor que agora me fugiu o nome. E aí o Clovis, ele dá um parecer um pouco da visão filosófica, e aí cita Platão, Sócrates, enfim, mas no final é a questão do eu. Se hoje eu levanto da minha cama e vou ao meu trabalho, em direção ao que eu estou me dispondo a fazer e vendendo o meu tempo, ou o meu serviço, ou o meu produto, que seja. Mas, ao mesmo tempo que eu faço isso, e há uma contrapartida que é o ganho capital, mas somado ao meu propósito, o tal do não talvez ele me machuque menos, porque eu compreendo que de alguma forma aquilo ali faz parte do processo, o tal do não faz parte do processo, eu internalizo aquilo ali, e aí eu vou citar agora o Flávio Augusto, tem um vídeo especificamente que ele fala bem assim: se você tomar um não, faz parte do processo, não são todas as pessoas que vão falar sim para o que você faz, o que você vende, enfim. Você tem direito a raciocinar sobre isso durante 15 segundos. E depois, next. Vai para o próximo. Porque talvez o próximo também seja não, e você tem mais 15 segundos para poder pensar, reavaliar o processo que você fez, se você fez alguma coisa certa ou errada, tira o que há de bom e vai para o próximo. Ou seja, é sempre o next, é sempre o próximo cliente, próxima venda, para você se blindar de alguma forma. Mas, voltando ao Clovis agora, eu concordo com a questão do propósito. Quando eu fiz o podcast com o Thiago, eu falei: irmão, eu sinto que você se encontrou. Eu sinto que você faz hoje o que você talvez esteja amando fazer. Então, você levanta da sua cama todos os dias, sabendo que o desafio vai ser grande, que você talvez vai tomar 10 nãos no dia, mas que o dia seguinte você pode tomar um sim, e a sua semana vai ser completamente diferente. Mas, no fundo, é o seu propósito que te imbui a levantar todos os dias. Existe um filho dentro de casa, claro, que é a grande razão de ser. Mas o íntimo dele, e eu compartilho disso também, porque eu venho da advocacia, são quase 12 anos como advogado, extremamente apaixonado pelo que eu faço, e por incrível que pareça, eu tenho muito cuidado no que eu vou falar, porque são 12 anos como advogado. Mas eu sinto que como corretor de seguros eu achei o meu principal propósito. Então, por mais nãos que eu tome, eu sinto que aquele um sim, eu tô alcançando mais um pouquinho do meu propósito. Então, os nãos, eu me blindo, eu enxergo onde eu me equivoquei, ou uma fala e tal, entendo o processo, entendo que talvez seja um momento do meu cliente também, e tá tudo bem, faz parte do jogo, digamos assim, das vendas. Mas o meu propósito, ele continua me movendo.
Você concorda com essa visão, doutora? Você acha que eu tô indo por um caminho muito equivocado? Não, acho interessante, mas assim, interessante quando você fala assim, eu 12 anos de advogado, gostava do que eu fazia, mas me encontrei agora melhor, sou mais feliz como corretor de seguros. Sim. Até porque não é o sim ou o não, me parece. Claro que o sim, a gente precisa viver, a gente precisa sobreviver, dinheiro é importante, a gente precisa viver. A gente está no mundo capitalista. Então, a gente precisa de dinheiro. Isso é sobrevivência, né? Então, quando eu ganho a minha sobrevivência, claro que eu fico muito feliz. Mas, como advogado, também você ganhava a sua sobrevivência de alguma maneira, né? Então, não é só a sobrevivência que conta. Uhum. Mas, nisso que eu faço, talvez isso esteja mais afinado com aquilo que eu acredito, com aquilo que me faz feliz, com aquilo que é o tal do meu propósito, né? Como você está falando. Então, por exemplo, talvez quando eu atendo um cliente, que eu sei que eu vendi uma pólice que para ele é importante, um seguro, um consórcio, né? Que eu entendi a necessidade dele, eu fiz um relacionamento, eu faço rede, eu consigo ver resultados mais rápido do que na advocacia, por exemplo, que eu coloco o processo, sei lá, até quando, aí foge da minha mão, porque aí já está na mão do juiz, está na mão do promotor, está na mão não sei o que lá. Então, quer dizer, aqui eu vi o esforço, eu vendi, com muitos nãos, mas aquilo que eu vendo, eu vi que eu resolvi uma coisa. Eu tenho uma recompensa, eu tenho outra coisa, assim, por exemplo, o meu corretor, depois eu vou falar com ele que eu falei dele aqui. O meu corretor, ele me ajuda em tudo, gente. Assim, ele não só me vendeu as apólices e os consórcios e as coisas que eu tenho com ele, mas ele me organiza a vida, entende? Assim, ele me ajuda em tudo. Aconteceu um sinistro, aconteceu uma coisa, eu falo, por favor. E ele, quer dizer, é um parceiro de vida. Viram, entendeu? Assim, eu não acho é só que, vender por vender. Entende? Não é só vender. Eu acho, talvez, assim, o corretor de imóveis, né? Tem muitos não, mas tem que ser um psicólogo também, tem que entender qual é a necessidade, o que é melhor para aquela família. A área de lazer é muito importante, ter 2 garagens é muito importante, o espaço interno é muito importante, são quantos filhos, como é que é a vida agitada ou não dessa família. É muito importante para essa pessoa ficar em casa, ou ficar em casa vai ser um dormitório, né? Sair para vender todo dia na rua, mostrar imóveis, talvez seja o grande barato do que ficar, por exemplo, no escritório fechado, entendeu? Talvez eu não suportasse um trabalho como o meu, por exemplo, que eu fico sentada, fechada num espaço o dia inteiro escutando pessoas. Entende? Talvez essa coisa de sair, de poder se movimentar, uma hora estou no escritório, outra hora estou na rua. Entende que é muito mais? Por que a gente se encontra numa profissão e não em outra? Perfeito. Né? E não tem nenhum fracasso nisso, em mudar de profissão. Não tem nenhum fracasso, retrocesso. Sabe, eu acho que quando você passa a se conhecer e aquilo faz mais sentido para você, né? Você pode, não, agora eu vou viver de artesanato, eu vou vender meu artesanato ali na calçada com um pano. E isso para mim faz sentido. Ficar no sol, ficar no ar livre, conversar com as pessoas, trabalhar com as mãos. Às vezes não é só a sobrevivência que conta, porque a sobrevivência é maior do que só ter dinheiro para comprar arroz, feijão, ter uma casa. A sobreviver é mais amplo do que isso. Só que colocam na nossa cabeça que o sucesso e sobreviver trata-se de objetos, de alcançar muitas coisas, de estar no topo do consumo, né? E há muitas coisas intermediárias a isso que fazem a gente ter sentido. Né? Agora eu fiquei curioso um aspecto da abordagem do psicanalista. Chega um paciente para você, como que funciona o direcionamento desse paciente no seguinte sentido: quantos % é aceitação e quantos % é um contraponto forte que você fala para você induz, não uma indução, né? Mas você consegue identificar que uma pessoa está poderia melhorar ou evoluir em determinada área. Como que você, como psicanalista, trata essa condução do paciente, assim? Como que é isso? O psicanalista só trabalha com o que o paciente fala. Então, por exemplo, se é um paciente obeso, só para ter uma coisa bem do senso comum. Pronto. Paciente obeso. Ele chegou falando de outra coisa. Ele chegou falando da vida de casal ou da relação com a mãe.
nunca falou da obesidade. O analista não vai tocar nisso. Eu, como pessoa, posso falar, nossa, isso me incomoda essa pessoa, ela está muito obesa. Ou é um paciente que... Vou usar esse exemplo porque são coisas que a sociedade valoriza, né? Vende miçanga na praia. Eu posso pensar, pô, esse cara tem tanto potencial, tão inteligente, por que não vai estudar? Por que não vai fazer um mestrado? Por que não vai fazer bota uma marca nisso, vende nas lojas? Eu posso pensar 1000 soluções para ele. Nenhuma são válidas, porque são minhas. Ele quer isso? O analista não pode, em hipótese nenhuma, dizer o que é bom para o outro. Opinar, né? Entende? E seria uma arrogância. É uma enorme arrogância eu achar que eu sei o que é bom para o outro. Entende? É uma arrogância. E outra coisa, com que parâmetros? Os parâmetros do senso comum? Que ele tem que ter uma lancha, que ele tem que ter uma loja, que ele tem... Sabe? A gente tem vários questionamentos, por exemplo... São coisas que o senso comum... Se a gente parar para refletir, gente, a gente vai ver... vai questionar um monte de coisas que acontecem que parecem boas. Por exemplo, o empreendedorismo, a uberização da vida, né? À medida em que as pessoas foram ficando desempregadas ou não gostam mais do aprisionamento, das regras de trabalho da CLT, vamos botar assim, né? E eu vou ser empreendedor, vou ter meu carro e vou dirigir para mim, vou fazer meus horários. Não se dá conta do quanto de direito que perdeu. Que ele está absolutamente sozinho. Que se ele ficar doente, ninguém paga para ele trabalhar. Ninguém paga o que ele não está trabalhando. Entende? Assim, eu mesma sou empreendedora no sentido de que eu sou autônoma. Se eu não trabalho, eu não ganho. Se eu tiro férias, eu não ganho. Então, eu tenho que ter um preparo, me preparar para aquilo, tenho que estar consciente disso. Entende? Assim, eu não estou dizendo que é bom nem que é ruim, mas que você precisa olhar para isso com um senso mais crítico. É uma outra dinâmica, né? É outra dinâmica. Entende? E se você bobear, você se escraviza mais do que no emprego. Perfeito. Vocês sabem disso. Com certeza. Quantas vezes vocês trabalharam muito mais do que se você tivesse que bater ponto? Ficou muito mais no escritório, atendeu o sábado, atendeu o domingo, conversou com a pessoa no domingo, a pessoa te ligou, entendeu? Assim, é isso, quer dizer, a gente impõe um ritmo de trabalho e de tenho que ganhar, que é muito forte, é muito pesado. Que às vezes a gente mesmo tem que se restringir, a gente tem que ser um bom patrão com a gente. Entende? Então, por exemplo, eu tenho feito isso, tem dias que eu não trabalho. Eu elegi alguns dias de trabalho e elegi outros dias que eu não trabalho, além de sábado e domingo. Entende? Tem dias que eu não trabalho, eu vou estudar, eu vou fazer outras coisas, vou no médico. São os dias que eu fico com a minha mãe, me dedico a tomar um café com uma amiga. Entende? Claro que eu tenho essa possibilidade, gente. Claro que é tudo dentro de uma possibilidade. Se eu precisasse muito trabalhar o tempo inteiro para poder pagar meu aluguel, né? Alimentar meus filhos, eu faria, óbvio. Né? O problema é quando a gente não para, não tem um limite para isso. A gente vai nisso, mesmo a gente já tendo casa, mesmo a gente já alimentando os filhos, a gente se impõe. Por quê? Porque eu tenho que ganhar mais. Entende o aprisionamento ao capital, aos objetos? Com certeza. É quando você ultrapassa. Você não está se dando conta que você está se matando, sua saúde mental está indo para o ralo, você não está dormindo, você está ficando super ansioso. Porque você se obriga a alcançar sempre uma meta maior. A gente não põe limite. Por quê? A gente está no regime do goza. Goza mais, goza um pouco mais. Entende? Grandes crianças, a gente virou assim, eu quero tudo agora, eu quero para hoje, eu quero... Imediatismo, né? Imediatismo, alcançar. Eu tenho uma pergunta. A gente está falando um pouco... posso estar equivocado, mas é um pouco mais na teoria. A gente sabe que tudo isso é prática também. A gente vê isso acontecendo no dia a dia. Agora, vamos pensar do ponto de vista de ferramentas que as pessoas podem se utilizar para poder não entrar nesse tornado mental, que é bateção de metas, a imposição do capitalismo, a conquista de um bem material, como se aquilo ali fosse, né, o suprassumo da vida. Quais são as ferramentas, como profissional dedicada que você é, Alcione, você pode recomendar, seja para um corretor de imóveis, um corretor de seguros, enfim,
pessoas que trabalham no dia a dia com o seu serviço ou na sua empresa, um líder, enfim. O que é possível as pessoas fazerem nos dias atuais nessa uberização? Adorei essa palavra, inclusive. É um termo concordo que já existe, 100%. uberização da vida. Concordo 100%. Mas o que as pessoas podem fazer hoje? O que elas podem procurar fazer? Quais são... Eu sei que são muitas camadas. A gente está falando aqui de uma forma um pouco mais abrangente, mais superficial. Isso é um pouco óbvio. Mas o que, ainda que de maneira superficial, você poderia recomendar uma sugestão? Poxa, procura um psicanalista? Talvez seja uma delas. Procura um psicanalista sempre, para todas as pessoas, sério. Mas assim, não são todas as pessoas que talvez tenham acesso a um profissional como esse. Claro. Então, vamos pensar do ponto de vista de pessoas que podem acessar um profissional e do ponto de vista de uma pessoa que talvez não tenha essa acessibilidade. O que você poderia recomendar? Sim. Eu recomendo, de fato, fortemente a análise. Porque você vai descobrir o seu estilo, a sua maneira, o que é de fato importante para você, entende? Senso comum também poderia dizer isso, só que é difícil a pessoa conseguir isso sem um trabalho de análise. Conseguir o que é essencial para você. O iate é essencial para você? O jet ski é essencial para você? Porque se você consegue delimitar o que realmente importa para você, o que é que você dá valor de fato. E aí, o Tiago falou das redes sociais. As redes sociais é uma desgraça no sentido de eu vejo a vida do outro e eu acho que a minha vida tem que ser igual. Fica um espelho, né? Poxa, fulano... E aí a gente esquece que na rede social tudo é lindo, né? Tudo é filtro. Entende? Então, assim, você tá lá, você mostrou uma viagem, não sei o quê. Você não está mostrando o bastidor, que o hotel é uma porcaria. Você está mostrando um mar maravilhoso. Então, você pensa assim, nossa, tá lá no Caribe. Você não está mostrando que você está numa espelunca, que você está comendo mal, comendo sanduíche. É o que dá para fazer naquela viagem. Mas você pinta, você mostra só o glamour, né? Então, assim, a gente vendo isso, a gente se cobra muito. Ser como aquela pessoa, ter aquela vida. A grama do vizinho é sempre mais verde, a minha não é, né? Isso atrapalha muito, confunde muito. Então, assim, e dificulta muito a pessoa ter o discernimento do que é importante para ela, porque o mundo cobra como se o importante é ser aquilo. Ter aquela cintura, ter aquela cara sem ruga. Para as mulheres isso é um terror, porque a gente... Não, é muita pressão, você não pode envelhecer. Entende? Você não pode ser pobre, estético. Você não pode ser triste, você não pode ser velha. E você não pode ser feia, você entende? Assim, é muita coisa, né? É muito forte, assim. Sim. Para você fazer frente a isso, você tem que estar muito segura do que você é. Você saber muito o que é importante. E, assim, ligar o... Sua opinião não me importa. Vamos botar assim, mais bonito. Ligar a sua opinião não me importa. Entende? Assim, eu não preciso que o outro me apoie. Eu não preciso de que o outro me ame o tempo todo. Me ame, sabe? O problema é que as pessoas, nesse regime da infantilização e do goza, né? Elas estão tão carentes, elas estão tão esburacadas nos seus egos, na sua personalidade, que elas só acham que tem sentido quando elas estão na crista da onda, quando ela é a socialite que sai em todos os jornais, ou quando ela é influencer que tem mais de 100 mil seguidores, menos do que isso, eu sou um fracasso, né? Outro dia eu fui num bar. Isso aconteceu de fato, gente. Fui ver uma banda tocando. E tinha uma moça lá com um vestido bem extravagante, bem pelada, assim, que chamava atenção, com chapéu, não sei o quê. Dava para ver que ela era uma personagem, que ela estava, né, fazendo uma cena, assim. Tinha ali algum... Depois eu vi ela chorando, olhando o celular e chorando. Chorando emocionada, assim. Aí eu ouvi ela falando... Não sei quantos seguidores, bati minha meta. E chorava. Eu olhei e falei, eu fiquei, não acredito, sabe? Assim, é isso, entende? Assim, a grande maravilha daquela pessoa era conseguir não sei quantos seguidores. É uma vida tão fútil, e ela precisa tanta imagem. Eu fico imaginando, como vai fazer quando ela engordar? Como vai fazer quando ela envelhecer? Quando vai fazer quando a próxima influencer ultrapassá-la e ela começar a ser esquecida? Porque isso acontece, gente. Entende?
Ela é um objeto a ser consumido. Daqui a pouco vem o próximo objeto, não é assim? Ela é o celular 24, daqui a pouco vem o 25. E ela vai ficar descartável. Se ela coloca o sentido da vida dela nisso, ela está fadada a sofrer muito daqui a pouco. Uhum. A saúde mental dela vai ser estraçalhada. Ela vai deprimir. Entende? Ela aí entra, pode até fazer um suicídio, porque não tem mais lugar. E isso é totalmente cabível no mundo dos negócios. Perfeitamente cabível. O dono da empresa que precisa chegar àquele determinado faturamento. É você que aquele precisa ser o top caixa 10 tem que tá no dos ranking. vendedores. E se não chegar em um determinado período de tempo, você desconta nos Como colaboradores e aí a gente esquece. vira uma bola de neve. E aí a gente esquece da enorme, maravilhosa capacidade que a gente tem de se reinventar. Uhum. Se eu não der certo aqui, eu vou fazer outra coisa. Eu vou, entende? Eu vou reinventar. Eu vou para outra empresa, ou eu vou fazer minha empresa, ou eu vou vender picolé e vou fazer o melhor picolé, mas vou fazer um picolé amoroso, um picolé, sei lá. A gente esquece a nossa capacidade de se reinventar e de ser é muito maior do que esse emprego, do que esse negócio que eu estou fazendo. Isso não quer dizer que a gente não precise cuidar, que a gente não precise fazer bem feito o que a gente está fazendo, mas não nesse aprisionamento. Eu queria fazer uma pergunta nessa linha, que eu acho que é uma grande escravidão que a gente tem hoje, que é o tal do potencial. Muita gente desde cedo é dita como, nossa, você tem um potencial enorme, você vai ser, desde cedo, né? A gente vindo para cá, a gente estava conversando sobre tão cedo que a gente tem que fazer uma decisão tão fundamental na nossa vida que... A escolha profissional, A escolha Eu profissional. estava comentando que os meninos têm que escolher universidade com 17 anos. Exato. É muito cedo, não viveu nada ainda, né? Assim, e ainda, como eles são adolescentes, eles estão muito pressionados pelo que o mercado diz. O que ganha dinheiro? Exato. E aí entra num curso e odeia. E aí acha que se voltar atrás, que se Aí se não recolocar... pode voltar atrás porque fracassa. Que é fracasso. E o potencial fica ali, eu acho, na nossa, bem presente na nossa cabeça. Me falaram que eu tinha um grande potencial e eu vou mudar de carreira agora. Eu vou sair de um curso, eu vou sair de uma profissão, eu vou entrar em outra. Eu vou virar... Falando agora especificamente sobre mim, eu vou virar corretor de imóveis. Pô, eu tinha um grande potencial e tô vendendo apartamento, tô como corretor de imóveis. Isso aprisiona, isso dificulta, isso traz uma noção de falso pertencimento em determinados momentos, assim, quando a gente está num lugar e quer mudar e às vezes a gente fica se colocando, não toma decisão e tudo mais. No primeiro encontro nosso aqui, eu incentivei as pessoas a fazer uma recolocação profissional, que foi o que eu fiz e graças a Deus estou tendo sucesso onde eu estou e estou gostando de passar por esse desafio. Esse é o seu maior sucesso. Você está gostando. Exato. E como que a gente... Essa noção de potencial aprisiona mesmo, na sua opinião? Assim, a gente falar para o outro que ele tem um grande potencial... Isso... Eu acho. Por exemplo, às vezes aquelas mães e pais que desde pequenininho falam, nossa, ele é tão inteligente. Isso. Nossa, ele leu mais rápido que toda a turma. Ele tem um potencial, ele tem uma criatividade. Assim, você não sabe se aquela criança, adolescente ou até um adulto jovem, né, se ele vai conseguir, porque não basta ter grandes potenciais. Você precisa entender aonde você quer aplicar os seus potenciais. Perfeito. E você pode estar desperdiçando muita coisa se você escolhe uma profissão só porque ela dá dinheiro. Entende? Porque você vai ter que, às vezes, se tolher nos seus verdadeiros potenciais, né? Mas como alguém falou que eu tinha potencial, eu achei que eu ia ser bom em qualquer coisa que eu entrasse. Não. A gente tem potenciais específicos também, né? Então, E essa busca é mal interpretada. Porque a busca pelo potencial onde você vai ser... significa mudar, retroagir, começar do porque a zero. gente fica aprisionado aonde a sociedade diz que é mais legal ser. Então, é legal ser médico, né? É legal ser advogado, é legal ser engenheiro. Vai ver a vida do médico, do advogado e do engenheiro hoje em dia. Isso caiu, gente. Totalmente. Entendeu? Tem um monte de advogado sendo explorado nesses escritórios, ganhando pouco demais, trabalhando muito, sendo humilhados, desprezados, assim, né? Botando uma carga... Conheço né? vários. Conheço Engenheiros que não estão conseguindo colocação, que estão ganhando muito pouco, né?
Médicos que estão ganhando pouco também, porque um monte de enxurrada de médicos saindo para o mercado todo ano, né? Muita procura de emprego, então os salários vão achatando. Sim. Hoje em dia um médico tem que ter 1000 plantões, quase não fica com a família, trabalha de ficar com olheira, entendeu? A não ser algumas poucas especialidades que conseguem, né, ter um nicho assim um pouco mais glamouroso, vamos botar assim, que consegue. Mas a maioria das pessoas trabalha muito, você tem que estudar muito, primeiro estuda a vida inteira, depois trabalha muito para conseguir tirar o sustento. Verdade. Né? Então, assim, outra coisa que eu acho muito legal que a gente tem que ficar atento, e eu ouvi outro dia isso e eu acho, nossa, isso é tão verdade. A maioria das profissões do futuro ainda não foram criadas. Elas ainda vão ser inventadas. Assim como outras profissões estão em extinção. Né? Você não vê mais assessorista de elevador, telefonista, datilógrafo. Né? São profissões, trocador de ônibus já foram substituídos pelos cartões. Né? Isso é ruim? Não necessariamente. Entende? O problema disso é que a gente não tem uma base de educação e de recolocação e de reformação de profissionais para que eles possam ser absorvidos em coisas até mais interessantes, entendeu? Mais dignas, né? Eles ficam realmente na sarjeta, assim, como dejeto na sociedade. Não há uma preocupação em se requalificar essa pessoa, que aquele emprego já não é mais um emprego que caiba na nossa sociedade, na nossa modernidade. Até porque, às vezes, são empregos, se você pensar bem, uma mão de obra muito repetitiva, muito, sabe? Que ele poderia ser muito usado seu potencial, como você falou, né? Em outras coisas. Só que aí não se requalifica, não se dá incentivo, né? E se a gente pensa assim, os nossos filhos, às vezes, que não querem seguir as tais carreiras que todo mundo acha que tem que seguir, já paramos para pensar que talvez eles inventem coisas que ainda não existem? Sim. Exato. Entende? A gente pensa pouco As sobre... necessidades estão mudando. Com certeza. Então, a gente pode se reinventar. Eu ia usar exatamente essa palavra. Você falou tão bem, você falou, acho que uma das coisas mais bonitas do ser humano é ele poder se reinventar. É isso aí. Então, a modernidade, ela tá meio que, de fato, obrigando a sociedade como um todo a se reinventar. Mas se você fica muito subjugado, submetido Com certeza. ao discurso do Pressão capital, muito forte. que diz que se você não foi bem ali, você é um fracasso, você não se reinventa, porque você vai se cobrar tanto, ficar ruminando e ficar deprimido, que você perde a capacidade de perceber que você pode se reinventar. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Entende? Aí você fica só na sarjeta, você fica como dejeto. Você compra essa ideia. Sim. Eu acho que a gente já pensa pouco sobre formação e pensa quase nada sobre reformação, né? Sobre reformar como indivíduos, né? Sim. Inclusive na parte educacional, ou na parte mesmo cultural na sociedade, de saber que a expectativa de vida está aumentando e a gente não pode ficar refém das nossas escolhas o resto da vida. Eu Isso. vejo... Quando a gente pensa em reformação, a gente só pensa dentro daquilo que a gente já faz. Exato. Eu não posso ficar para trás, tem um instrumento novo, tem uma planilha nova, eu tenho que... Ok, e tá bom, ok, isso é necessário mesmo. Mas isso que você falou da cultura, do senso crítico, de ver onde eu estou posicionado, tá, e se não tiver isso? Eu preciso me atualizar aqui, mas e se isso aqui amanhã? Entende? Se eu entrar no site amanhã e contratar minha pólice de seguro sem precisar do Péricles, e se eu entrar num site, como já existe, e ver todos os apartamentos, e eu posso já mandar uma ficha, e aí, sei lá, daqui a pouco vai acontecer. Com certeza. Entendeu? Já está acontecendo, na verdade. Pois é. Então, como é que vai ser? Né? Então, assim, não é para ficar angustiado que eu trago isso. Pelo contrário, é para dizer, ok, eu estou aqui, mas se amanhã as coisas mudam, eu posso me reinventar. Perfeito. Entende? Assim, e aí, ter mais cultura, ter mais leitura, ser mais abrangente, saber mais de um pouco de tudo, no sentido cultural mesmo, sabe? Te dá muito mais chance do que se você ficou bitolado só fazendo aquilo a vida inteira. Por exemplo, o cara que ficou apertando o botão do elevador a vida inteira, não leu, não, entendeu? Não aprendeu nada da vida, não
procurou ir no cinema, não procurou ir no teatro, não entendeu as coisas, não procurou saber um pouco de investimento, um pouco de tudo, assim, entender o mundo, estar no mundo. Que dificuldade que ele vai ter de se reinventar. Putz, Entende? 100%. Isso serve pra gente também. Com certeza. Né? Se eu não estou antenada com as coisas que acontecem, um pouco mais ampla, se eu não consigo ampliar um pouco, eu estou muito fadada a deprimir e se a única coisa que eu faço é acabar. Né? Perfeito. Alcione, você poderia apresentar para a gente alguma técnica que você usa nos seus atendimentos, no seu consultório, enfim, para que nós aqui do outro lado da mesa, vamos falar assim, a gente possa aliviar um pouco os estresses do dia a dia? Existe alguma coisa que você poderia nos ensinar e deixar aí para os nossos telespectadores? Pior que não. Não existe? Sério? Não. É triste dizer isso assim, né? Triste. Na chapa. Não tem. Eu achei que eu sairia daqui com uma fórmula. com uma fórmula. Mas é exatamente tudo isso que eu estou dizendo. É. Essa fórmula não existe. Porque senão a gente estaria, de novo, achando que tem um objeto que vai me preencher. Se eu fizer isso, eu Sim. vou conseguir. A psicanálise é justamente descobrir que eu não estou no controle o tempo todo. Perfeito. Entende? Então, se eu posso deixar alguma coisa, vamos pensar que a gente não está no controle o tempo todo, que a gente, como adulto, como maduros, a gente vai ter que lidar com isso. Entende? E isso faz parte da nossa vida, isso faz parte de ser adulto. Fracassar, errar, ter que voltar atrás, ter que diminuir a expectativa, começar de novo, retomar, pedir desculpas, reconhecer que errei. Entende? Ficar feliz também com minhas vitórias. Tudo isso faz parte da vida adulta. Só que, por que eu não tenho uma técnica? Por que eu não tenho uma chave assim para te dar? Né? Porque, muitas vezes, a maioria das pessoas, para conseguir chegar nesse pensamento, tem que passar por um processo muito longo, que é o processo da análise. Porque senão a gente fica encantada pelo canto da sereia do que, se eu fizer esse curso, eu vou saber. Ah, esse coach vai me dar a chave. Primeiro tem que entender o que está buscando para depois racionalizar e tomar uma certeza para conseguir. Não é que você vai ficar curado da dor. Uhum. Mesmo ao final de uma análise, você não fica curado da dor. Só que o que você entende é que a dor não te derruba. Sim. Entende? Ela não te derruba. Você sente a dor. Mas primeiro que você sente de uma outra maneira. Você sabe que ela passa. Você sabe que ela não é você. Que aquilo não te determina. Entende? Eu estava contando para o Thiago que hoje de manhã fui surpreendida pelo meu corretor de imóveis lá que me alugou o apartamento, dizendo que o senhorio pediu o apartamento. E que eu fiquei assim, uns 30 minutos chocada, pensando que em menos de um ano eu já vou ter que fazer, um ano que eu estou lá, eu vou ter que fazer outra mudança, gente. Todo mundo passou por mudança já, que é horrível, né? Que eu vou ter que procurar outro imóvel, que eu não queria sair da região que eu gosto. Aí você cai uma lágrima. Em seguida você... Bom, vamos ligar para os corretores que eu conheço e procurar imóvel. Vamos resolver o problema, né? Entendeu? Você tem tristeza, você leva um baque. Mas em seguida você faz o quê? Você age, você acha uma saída. Next. É isso aí. Exatamente. Vambora. Entendeu? Alcione, eu queria fazer uma pergunta para você e aí Só que não é fácil chegar nisso, às vezes. Sim. Tem gente que fica ruminando, tem gente que entra no sofrimento. Exato. Eterno. E fica, entende? É isso que é a repetição, isso que é o ponto onde eu não consigo, para mim tudo é demais. Não. E aí tem que ir para análise, não tem jeito. Não tem uma... Eu já imagino, assim, quem sou eu para poder falar isso, mas eu já imagino a sua resposta, por incrível que pareça, por essa conversa de hoje, mas eu sei que sucesso é algo muito relativo, certo? Mas então eu vou deixar esse campo do sucesso de lado por ser algo muito relativo. O sucesso para mim não é a mesma coisa para você, não é a mesma coisa para o Thiago, nem quem tá vendo a gente, mas... E é o sucesso imposto pelo discurso do social. Total. Mas assim, pela sua experiência, qual que você, ou quais, na verdade, você acredita que seriam habilidades ou skills, enfim, situações ali que você extrai dessa sua experiência que você tem, que você poderia falar que a pessoa, ela é
acho que é um pouco forte falar isso, mas emocionalmente equilibrada, ou que a pessoa alcançou um sucesso, mas você extraiu da história daquela pessoa, das histórias que você já ouviu, que ela fez isso, e ela alcançou um determinado ponto de sucesso. Existe algo que, do ponto de vista, olhando agora para o ponto de vista um pouco mais empresarial, existe algumas habilidades ou circunstâncias que você extraiu ao longo desses anos de experiência, que você fala, poxa, as pessoas que tinham isso daqui e isso daqui, elas obtiveram um pouco mais de conforto durante o processo e alcançaram um ponto de sucesso. Você teria isso? Eu poderia dizer algumas coisas, mas a gente tem que lembrar o seguinte. Se eu falo assim, quais as características, dá a impressão que eu posso comprar ali na esquina essa característica. Claro. Entende? Claro. E eu não posso. Sim. Vai partir de tudo que eu vivi. Por isso que eu falo do processo de análise, porque eu não tenho essa característica, não foi à toa. Não é porque eu não quero, porque eu tenho uma má índole, porque então eu não quero. Não deu, não rolou, não desenvolvi, porque por causa da minha vida, do meu processo com os meus pais, do meu processo comigo mesmo, da minha característica, entendeu? Assim, isso não consegui desenvolver. Isso não quer dizer que eu ainda não consiga, mas vai ter que ter um trabalho, né? Mas o que eu posso dizer das pessoas que são mais livres? Eu prefiro dizer assim, entende? Que são mais livres. Uhum. São pessoas que conseguem ter um senso crítico, Ok. se separar do que a grande massa diz. Não ir com o gado, não ir com o rebanho todo. Então, se eu sigo muito influencers, se eu sigo muitos líderes empresariais, se eu sigo muitos coaches, se eu sigo muito... provavelmente eu não... Entende? Porque eu estou seguindo. Você tem que ter uma postura um pouco mais crítica. Ouvir, pega o que te interessa. Perfeito. Descarta o que não te interessa. Diferentes Isso aqui eu pontos de posso vista. usar. Exatamente. Busca outros pontos de vista. Não seja tão radical. Não. O João influencer aqui é que está certo. Ou o coach José que... Não, eu sigo ele. Não, esse aqui não está com nada. Esse aqui é que é bom. E assim na política, e assim em tudo. Sim. Né? Quando a gente é muito radical, é porque a gente não está conseguindo ter essa coisa que eu falei da cultura, ter amplitude de ver vários pontos de vista, para você ter a sua liberdade. Então, não seja tão crédulo, não siga tanto um líder, entende? Assim, desconfie um pouco. Porque quando a gente está consistindo muito o outro, a gente consiste muito o outro, né? Dá muito lugar para o outro. Esse outro aqui é que é o maravilhoso. Estou consistindo muito o outro. Porque eu tenho uma ilusão de que se alguém é maravilhoso, eu poderei ser. Uhum. Quando eu me dou conta de que ninguém é tão maravilhoso, cada um lá na sua cozinha, entendeu? Tem lá suas panelas sujas para lavar. Quando você reconhece isso, você fica mais tranquilo com você mesmo e com o outro. Você não põe um outro num pedestal. Sem dúvida. Você sabe que ele também vai ao banheiro. Ele também tem fome, entende? Assim, ele é um de nós, ele é comum. Um ser humano normal, como Exatamente, entendeu? Ele pode estar fazendo um papel ali, uma coisa, né? Então, assim, seja mais livre nesse sentido do senso crítico, de não ficar tão submetido às regras da sociedade, aos líderes, aos coaches, aos influencers, né? Ao que a sociedade te impõe como seja sucesso, né? E busca se entender, se conhecer, de fato, sabe, assim, mas não com esses exercícios ou cursinhos, assim, por quê? Porque isso não inclui inconsciente. Uhum. Você vai dominar o que já está dominado, que é o conhecido. Mas aquela parte de você que te determine que você não conhece, você não consegue acessar de outra maneira se não seja pela análise. Sensacional. Pelas formações do inconsciente, que são pelos sintomas, pelos sonhos, pelas associações livres, pelas entrelinhas, as repetições que você começa a ver. Então, por isso que eu não tenho uma técnica, entende? Porque vai passar... Não é uma receita de bolo. Não né? Mas foi uma resposta muito interessante, porque traz uma reflexão que eu acho que é o que falta hoje em dia pra gente, realmente, a gente não para nada. Uhum. Imagina parar para si mesmo, né? Se a gente não para diante de E todos como vocês são muito cobrados pelo tal sucesso, pela tal excelência, né? Qualquer um que acene com, olha, eu tenho o caminho do sucesso, vocês vão.
Entende? Vocês que eu digo é o mundo corporativo. Claro. Sem As dúvida. pessoas que... Entendeu? Uhum. Sem se perguntar, vem cá, qual é o passo que eu quero ir como pessoa? Qual é onde eu quero chegar mesmo como pessoa? Eu tenho que... Tá, eu posso ser um bom vendedor, mas eu tenho que competir tanto com o meu colega. Eu tenho isso, entende? Uhum. Se eu não chegar no top 10 esse mês, eu fico tão desarvorado assim, eu fico tão... Entende? Eu preciso disso. O que isso fala da minha essência? Enfim, eu sei que é difícil, porque aí é o tal do amadurecimento, entendeu? Ser maduro leva tempo, exige um trabalho, né? E tudo hoje leva a uma adolescência muito tardia e eterna. Quero agora, quero hoje, quero o máximo, tudo eu primeiro. Uhum. A gente deixou de ser maduro. Caraca, Falei que seria bom, né? que porrada. Porra. Sensacional, Bom irmão. demais. Sensacional. Impecável convite. E Oh, eu eu espero que você agradeço. que tá aí, ó, do outro lado da telinha, tenha Desfrutado, né? Desse papo. desfrutado dessa aula magna que a gente teve aqui com essa profissional sensacional, Alcione. Eu me sinto lisonjeado Eu por que esse agradeço, tempo à gente. sua disposição, que esteve aqui com a gente. Muito agradecido pela sua visita. Espero que você também tenha curtido. Muito! Que legal. Muito, porque uma das coisas que a gente fala sobre psicanálise é que ela se reinventa também. Sim. E ela pode alcançar lugares que são surpreendentes. Entende? Por exemplo, falar para o mundo corporativo, Uhum. né? Ela tanto cabe na educação, quanto que ela cabe no hospital, porque a psicanálise fala dos sujeitos, e os sujeitos estão em todos os lugares. Então, Perfeito. é muito legal isso. Top. Eu agradeço demais o convite, viu? Gostei muito. A gente que agradece. Quer dar uma última palavra, irmão? Só agradecer imensamente aí a sua presença aqui, abrilhantou demais. Quando eu tive a ideia, eu não poderia assim, a execução saiu muito melhor do que a encomenda, né? Então, Sensacional. E eu ainda falei com ele, você não vai ouvir o que você espera. muito Não, obrigado. Foi uma chacoalhada aqui que a gente tomou, mas assim, no bom sentido, porque para mim foi realmente assim, disruptivo, que eu digo, né? Que bom. Realmente deu uma boa abrangida na cabeça e a gente entender que a gente precisa se autoconhecer para enfrentar esse mundão maluco que a gente vive. Mas assim, eu de verdade fico muito honrado com a sua visita. Espero que vocês tenham gostado também. A gente está chegando ao fim. Quer deixar uma última mensagem? Aonde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Se você tem rede social, se você compartilha um pouco da sua vivência pessoal, profissional, onde é que as pessoas podem Eu te ver? movimento bem pouco a minha rede social, mas eu tenho lá um Instagram para as pessoas me acharem lá. Legal. Né? Qual que é o Instagram? Fala pra gente. Alcione Vasconcelos, PC. PC, que é- boa. Legal. Pelo telefone, pelo WhatsApp, enfim, não sei se posso... Pode, fica à Claro. vontade, a casa é sua. 99993-6103, DDD 27. 27. Aham. Aham. Boa. Eu atendo online e também no meu consultório, presencialmente. Legal. Né? Prefiro muito mais o presencialmente, acreditem, é muito. Uhum. Né? Eu me sinto esgotada no online, mas eu faço, porque tem muita gente que é de fora do país até, né? Legal. Que me procura. Mas, enfim, eu só tenho a agradecer o convite. Foi muito legal, gente. Gostei Que muito, legal. me diverti, Que bom. gostei muito. A gente fica feliz Obrigada. demais. Quer falar mais alguma coisa? É isso. Volta a rever, porque vale a pena assistir umas 2, 3 vezes aí. Vai sair os cortes, tá bom? Boa, show de bola. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tivemos aqui a Alcione Vasconcelos com 2 L's. Então, não esqueçam aí, Isso. forem encontrar nas redes sociais, é com 2 L's. Foi uma aula poderosa, magna. Pra mim foi sensacional, uma experiência muito bacana. Espero que vocês tenham curtido. Mais um Orion Cash aqui na Enjoy, esse ambiente maravilhoso. Vander, obrigado mais uma vez, meu querido, por esse espaço, por abrir pra gente falar um pouco sobre de tudo um pouco, o mundo corporativo, empresarial, mente. Então foi muito bacana, espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Segue, compartilha, comenta, fala o que vocês acharam legal desse episódio. Vamos trocar uma ideia sobre isso, porque é importante falar um pouquinho sobre essa inteligência emocional, esse equilíbrio que a gente precisa ter no mundo dos negócios. E fica o convite aí para o próximo episódio. Fica com a